Nossa leitura do Evangelho, capítulo 5, nos trata bem-aventurados aflitos. Este capítulo é um dos mais extensos desta obra, magnífica obra, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, foi lançada no ano de 1864, em que o Kardec nos aborda mais essa parte da moral, a parte da religiosidade. Mas nesse capítulo aqui, 5, foi lido inicialmente, número 1 e o 2, que nos fala mais da parte que nos traz as parábolas. Quando fala nessa parte das aflições, das dores, isso é sempre um tema que as pessoas custam a entender e principalmente a aceitar. Afinal, por que ainda existe tantas dores? Nós temos que buscar esse entendimento. E neste capítulo 5 nos fala muito sobre as aflições. Eu convido os senhores que têm em casa que procurem ler, mesmo sendo um capítulo extenso, mas vai nos dar um grande entendimento sobre as dores que nós ainda vivenciamos aqui na Terra. Mas a doutrina espírita, como consoladora que ela é, o Consolador prometido, que o próprio Cristo, principalmente o Mestre, que nos disse e anunciou que Ele estaria conosco, quando então a humanidade estivesse melhor preparada ao entendimento daquilo que Ele nos deixou quando esteve conosco, usando uma linguagem hebraica adequada aos povos da região, porque era o idioma oficial. Alguns entenderam, mas a maioria não. Mas ele sabia disso. Diante do grau, a quem ainda, dos seus irmãos inferiores, mas que futuramente nós iríamos entender. Mas quando se fala futuramente, para aqueles irmãos que são ligados mais à parte material, ficava difícil de entender. Futuramente, diante da sequência de existências que nós vamos ter, que nós teríamos, as que já tivemos até agora e que ainda se sucede, porque isso faz parte da caminhada de todos nós, porque nós estamos num processo evolutivo e esse processo é necessário para nós encarnados aqui. Alguns, muito provável, não estarão aqui conosco, porque não souberam aproveitar as oportunidades que Deus concede a eles. Mas quando nós nos propomos a despertar por essas verdades, ao qual o Consolador prometido está aos nossos olhos, há pouco mais de um século e meio, aos senhores que já frequentam a doutrina, outros que estudam, começam sim a ter uma visão diferente. O que representa o Consolador? Então a mensagem consoladora do Espiritismo, que está explícita nesse capítulo 5, nos convida a uma reflexão, ao entendimento de como nós deveremos nos colocar em cada existência, se realmente nós queremos a tão almejada felicidade. Porque a princípio todos falam em ser felizes, mas será que se esforçam para buscar essa felicidade? Buscam esse entendimento? Por que a mensagem do Cristo ela é consoladora? Por que o Espiritismo é o cristianismo redivivo? Ele é o cristianismo redivivo porque está a reviver os ensinamentos. Então ele ressurge, ele rejuvenesce. É isto que a doutrina espírita vem nos despertar. Ela está ressurgindo estas verdades que o Mestre nos trouxe há tantos séculos.
Então, está aí a grande oportunidade que a humanidade tem. Aos poucos começa a despertar. Então, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, o Consolador prometido. Por quê? Ele tem que ser o Consolador prometido. Então, está nesse capítulo, como foi lido na sequência, bem-aventurados os que sofrem. Mas, na verdade, a grande maioria não entende. Bem-aventurados os que sofrem. Eu acredito que ninguém gostaria de sofrer. Eu não vejo coisa nenhuma em sofrer, mas a falta de entendimento nos leva ao sofrimento. Esse despertar que a humanidade tem que ter. Por não entendermos, nós sofremos. Porque quando nós também despertarmos que mesmo tendo que passar por situações de sofrimento, porque ninguém passa porque tem que passar simplesmente, como se nós fôssemos escolhidos, alguns para sofrer mais, outros menos. Isso está ligado à lei de ação e reação. Isso nos traz o passado ao presente. Foram atitudes em desvios em outras, e por isso hoje nós convivemos com essa situação. Mas quando buscamos entender o porquê que estamos passando por isso, nós estaremos melhor colocados diante desse entendimento para poder enfrentar essas situações. Vamos entender e aceitar que o sofrimento ainda é necessário. Porque nós causamos esse sofrimento. E se há uma consequência, naturalmente que houve uma origem nisso. Então, diante do entendimento, nós saberemos nos comportar para poder conviver com esse sofrimento e superar ele. Então, estamos falando do ponto de vista material ou do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual. Estamos falando de uma vida, de uma centena ou de milhares de vidas, de existências. Não é apenas de uma existência. De centenas ou milhares de existências. Então nós não vamos nos preocupar somente com a parte material. Como se esta fosse a única e derradeira existência. Em absoluto. Nós já habitamos muitas vezes este planeta ou até mesmo outros. Então, se tivermos pelo prisma material, vai ser difícil nós convivermos com o sofrimento. Não vamos aceitar e vai ser pior para nós. Mas quando entendemos que a nossa verdadeira vida é espiritual, aí muda. Aí nós passamos a ter uma outra visão, nos traz um outro entendimento, a imortalidade da alma. E aí ficamos numa zona confortável. Estamos falando de leis religiosas ou de leis naturais do cosmos? De leis naturais do cosmos. Então, bem-aventurados os que sofrem, porque eles ganharão uma passagem mais tranquila, uma existência melhor. No reino dos céus, como dizem, em colônias espirituais melhores. Desde que nós sabemos aceitar esse sofrimento, a conviver com ele e até mesmo a reverter esse sofrimento. Resignadamente. Porque difícil vai ser para nós se for o contrário. Aí nós ganharemos mesmo o chamado reino do céu. As boas colônias que nos esperam, conforme as nossas ações aqui na terra. Por
Por quê? Estar reencarnado é uma temporada de prova. Por fato de nós estarmos reencarnados, é uma temporada de prova a todos nós que aqui estamos na Terra. Com certeza. Porque quando se fala em provas, são experiências que servem de desafios, de testes, de crescimento moral e espiritual para nós. Isso são as provações que nós passamos. Então a prova que nos submetemos aqui na nossa caminhada são testes que nós passamos no dia a dia. São desafios. E isto é um crescimento. Então temos que buscar esse entendimento que se faz necessário. E não rejeitar o sofrimento. Aí nós temos a grande possibilidade de verdadeiramente crescermos. Então encarnar é pegar um lápis, uma borracha, um papel para fazer uma prova ou um teste. É isso. Então para alguns dura dias, outros meses, outros décadas. Cada caso relacionado com a necessidade do seu tempo aqui. Então, a nossa situação definitiva não é a de encarnado. Esta não é a nossa situação definitiva aqui na Terra. Não é a de encarnado. Como se nós então estivéssemos apenas uma passagem por aqui e retornaríamos para algum lugar e não mais aqui na Terra. Ou para outros que entendem, estaríamos vivendo aqui e quando a morte física chegar, tudo acabaria. Não é assim. Então, na verdade, a nossa situação definitiva não é a de encarnar. Se nós não enxergarmos a vida por esse prisma, tudo pode ficar sombrio. Enquanto estivermos atrelados a esse entendimento, tudo pode ficar sombrio. Então vamos a um teste. Vamos fazer a colocação da parte sombria. Então o lado sombrio. Todo mundo que se ama vai morrer fisicamente. Todos nós que nos amamos vamos morrer. Todas as pessoas que amamos, nós vamos perdê-las temporariamente. Por muito que nós amamos, nós vamos perdê-las temporariamente. O corpo, a esposa, o marido, os bens materiais, ainda sombrio, ainda está sombrio. Essa situação toda, enquanto assim entendermos e vivermos, é uma zona sombria. Então, está sombrio se olharmos das perspectivas que tudo é a nossa vida física. Enquanto estivermos ligados que tudo é somente a vida física, estamos vivendo situação sombria. Quando nos ligamos mais ao ter do que o ser, quando nos preocupamos mais a ter cada vez mais as coisas materiais, a pensarmos de multiplicar o ter, estamos vivendo o lado sombrio. Agora, o ser já é diferente. Sermos amorosos, sermos fraternos, aí já muda. Vamos aos poucos saindo dessa zona sombria. E é por isso que a sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, tem sido a mais deprimida da história, segundo alguns estudos. A sociedade atual tem sido a mais deprimida dos últimos tempos, ou de todos os tempos, para alguns. Por quê? Porque ela é a mais materialista. E por ser assim, ela vive deprimida.
porque elas pensam sempre em ter mais as coisas materiais do que as verdadeiras, as que contam os nossos valores morais para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar aqui na Terra. Então nós estamos preocupados no que vou ter e não em sentir o prazer daquilo que eu posso fazer, realizar. Aí está uma grande diferença. Porque esse é o valor. Mas, enquanto assim seguirmos, vamos ficar sombrios. Vamos viver esta fase sombria. Então, a todo momento, nós encontramos criaturas desesperadas, porque perderam um ser amado, porque perderam um bem, um patrimônio, porque perderam um cargo e se desesperam. Não consegue se controlar, não consegue manter a paciência, não consegue mover a sua fé e se preparar para novos momentos. Então, vive-se um momento sombrio. Agora nós podemos falar do lado bom, ficar com o luminoso, que é o Consolador. O que ele veio nos trazer à Terra. Então, as almas que se amam, que se buscam no infinito, é da lei. É da lei natural. É assim que nós temos que trabalhar. Nos amarmos, então, é da lei natural. As almas que se amam, que se atraem para sempre, você nunca vai ficar longe dela. Nunca ficaremos longe. Nem que a gente queira, porque nós vamos se atrair. Sempre estaremos próximos, nos envolvendo, quando verdadeiramente nos amamos. Essas almas tornam-se afins. Então as afinidades nos aproximam. Então você pode não perceber a presença dela, desta luz, pode até não perceber. Isso aí é outra coisa, porque é um vício da nossa percepção. Mas se nós amamos, nós vamos sempre nos envolver, vamos sempre nos encontrar. Mesmo aqueles que partem antes. Porque um dia nós vamos nos encontrar lá. E mesmo antes de nos encontrar lá, momento que passamos por um estágio de melhora na espiritualidade, nós também temos a condição de nos encontrarmos com aqueles que estão aqui. E este amor continua, mesmo em esferas diferentes, a física e a espiritual. Este é o amor verdadeiro, as afinidades. Então, o natural seria que todos nós encarnados recebêssemos espíritos. Esse seria natural, que nós recebêssemos espíritos. Mas nós estamos tão encarnados, mas tão encarnados mesmo, que tem gente que nem percebeu que está encarnado aqui na Terra. Nem se deram conta. Ou pior ainda, aqueles que desencarnaram, muitos também não se deram conta que desencarnaram. Que já não mais pertencem a este mundo físico. Querem agir e agem como se ainda estivessem na carne. Mas já foi despojado e não se deu conta. Uns ficam dentro de casa, como se lá estivessem lidando com a família. Outros vão ao trabalho. E mais ainda, aqueles que agem pela maldade, que ficam em diversas zonas umbralinas, se juntando a gangues, para provocar sérias desavenças aqui na Terra. Imaginam que estão vivos, ou acham que assim é normal e é natural. Mas assim como muitos não estão despertando que estão encarnados, há muitos outros que não estão se dando conta que desencarnaram, que passaram para o outro lado.
Então nós temos bons motivos para acreditar. Então isso aí é um problema de percepção. Porque não existe separação entre os que se amam. Jamais. Esta separação não existe entre os seres que se amam. Independente da situação que se encontra, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. Então, quando viemos para a Terra, a gente passou pelo ministério da reencarnação, houve uma preparação, onde ficamos sabendo dos nossos pais, e lá ficamos torcendo por eles, que para cá viesse e se encontrasse. Então esta fila para vir, e tem também a fila para voltar. Então, reuniu-se essa família. Você vai, mamãe. Você vai, papai. Você vai ser o pai, vai ser a mãe. Combinado? Tudo combinado. Então tá. Vocês vão, e a gente vai. Vocês vão, mas não vão fazer bobagem. Vocês vão, que posteriormente então seremos chamados. Vamos ficar aqui esperando o momento. Mas não vão fazer bobagem nenhuma na casa, hein? Embora alguns façam e acabam falhando aquela programação. Nós vamos contando com isso, e vem a fila, e vai a fila, e essa fila anda, vai e vem. Mas aqui é uma viagem. Aqui onde estamos é uma viagem. Estaremos temporariamente aqui. E esta viagem tem que ser bem aproveitada. Porque a bagagem que nós carregamos aqui, nós temos que fazer com que ela se torne leve. Porque tem a volta. Nós vamos retornar desta viagem. E o que estaremos levando desta viagem? Nós saímos de um ponto e nós vamos voltar para aquele ponto. De onde nós saímos, nós vamos retornar. Logicamente, melhor, se Deus quiser, afirmando, né? Porque esta é a ideia. Passarmos por aqui, ter um melhoramento, para retornarmos melhor à espiritualidade. Para depois, novamente, nos programarmos a um novo regresso à Terra. É isso que o Espiritismo vem dizer para todos. É isso que a doutrina espírita, o Consolador, vem dizer a todos. Se pudéssemos pegar um microfone, um megafone e gritar ao mundo todo: nós não morremos, nós somos imortais. Temos que entender isso. Que não vamos resolver tudo em apenas uma existência, mas que temos que saber aproveitar essa existência para melhor preparar as futuras vindas nossas. Somos imortais, mas há uma sequência, porque continuamos a ir e a vir, até que um dia não será necessário, mas ainda se faz necessário sim. Então o grupo familiar, que é a essência de tudo para estarmos aqui, esse grupo familiar vem. Uns vêm primeiro, outros vão. Nem sempre o que vem primeiro volta antes. E assim vai. Uns vêm, outros voltam. Isto faz parte da programação. Alguns nós vamos nos reencontrar do outro lado. Outros não, porque já retornaram. E assim é este processo do vai e vem. Encarna, reencarna, desencarna. Porque senão não mais precisaremos estar aqui. O Consolador prometido está despertando aos poucos a humanidade, para que nós venhamos a entender, principalmente, a dor, o sofrimento. Então fica aqui, queridos irmãos, esta mensagem para mais uma reflexão a todos nós. Então,
sobre o Consolador, que há mais de 1 século e meio está conosco. E agora vamos à nossa prece de encerramento. A todos os irmãos que desejarem depois, na sequência, receber a assistência do passe, logo após encerrarmos a oração, convidamos a todos para que façam a sua individualmente, porque é um ato individual. Senhor, nós te agradecemos, Mestre Jesus, por mais uma existência que tivemos aqui, diante dos ensinamentos que tu nos trouxe do nosso Pai Maior. Te agradecemos, Mestre, por todos os benfeitores amigos que tu colocas em cada família aqui na terra, em auxílio, nos dando a luz, nos intuindo a como pensar e a como agir pelo bem. Mestre Jesus, nós estivemos ao teu lado há tantos e tantos séculos, fisicamente, e nós ainda continuamos a caminhar nesse planeta, lutando contra as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Mas sabemos, Mestre, mesmo com dificuldade, nós temos força de vontade de aprender e executar aquilo que tu trouxe em nome do nosso Pai, as verdades divinas. Que possamos, Senhor, trabalharmos as nossas virtudes, para assim nos tornarmos seres melhores. Para assim, Senhor, quando sairmos daqui, retornarmos à erraticidade melhor do que quando lá estivemos, e nos preparar para futuras reencarnações em estágio melhor. Mestre Jesus e Espíritos amigos, muito obrigado por todo o amparo que temos recebido. Muito obrigado por este momento onde nos encontramos em um dos pontos de luz aqui na Terra. Que assim seja.